porta da palavra, abre a porta dos dons espirituais, Pai. Repreenda todo mal e faça, Pai, a tua vontade prevalecer, Pai. Também apresentamos a Ti esse pedido de oração, Senhor. Cura, liberta, transforma pelo poder do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluias. De ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias no Salmos de número 23. Aleluias. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra a qual Deus me revelou. Eu preguei ela 2 vezes no ano de 2022. Aleluias. E eu quero trazer e expor ela aqui para a igreja nesta noite. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade, pastor Paulo pela confiança, aleluias. É uma honra para mim poder estar aqui na frente e ter a minha mãe ali, aleluias, a mulher que orou há mais de 15 anos pela minha libertação, aleluias. Então sempre é uma honra quando eu encontro nas tribunas e eu posso ver aquela senhorinha lá, uma grande mulher de Deus. Aleluias. Glória a Deus, a qual não desistiu de mim. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos de número 23. Aleluias. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluias. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Podeis assentar, aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Emerson, pega o violão aqui, varão. Aleluia, já guardou, mas pega de volta. Aleluias, glória a Deus. O irmão da bateria, senta lá também, varão. Aleluias, deixa Deus te usar lá, o irmão do baixo. Junta todo mundo aí, aleluias. Quando eu subir, vocês sobem comigo e juntos nós vamos parar lá na glória. Aleluias. Hoje eu quero expor o Salmo de número 23 de uma forma a qual eu creio que vocês nunca ouviram alguém pregar. Porque esta revelação, eu creio que Deus deu apenas para mim. Hoje eu não vou seguir a exegese nem a hermenêutica. Eu vou pregar hoje uma palavra revelada, a qual Deus revelou em meu coração. E eu quero expor para a igreja nesta noite. Então abra o teu coração, aleluias. É interessante começarmos e iniciarmos falando do livro de Salmos. E eu costumo dizer em meio às minhas pregações que todo salmo ele tem um plano de fundo. Assim como os hinos da harpa. Como assim, missionário? Um hino de fundo, um plano de fundo. Um plano de fundo seria quando o salmo foi escrito, o salmista agora estava relembrando algo a qual ele viveu. Me prova na Bíblia? Provo. Quando Davi escreve o Salmo de número 51, ele estava agora relembrando o ato a qual ele, da tua queda com Batseba, do teu homicídio ao mando, quando ele mata o Eteu.
E ele estava ali agora pedindo que Deus trouxesse de volta para ele a alegria da salvação. Se nós olharmos o Salmo de número 57, quando Davi escreve ele, a palavra de Deus vai dizer que ele estava relembrando agora o momento em que ele estava na caverna de Adulão. Se nós olharmos o livro de Samuel, nós vamos ver que Davi agora fugindo de Saul, ele se esconde dentro da caverna de Adulão. E era interessante que dentro da caverna de Adulão, era um lugar agora das pessoas, a palavra de Deus vai dizer em 1 Samuel, lugares de pessoas angustiadas, entristecidas, a qual não tinha mais ânimo de vida. Mas eu acho interessante, pastor, é que dentro da caverna de Adulão, Deus levanta um grande exército, e esse exército ele recebe o nome de os valentes de Davi. Ou seja, Deus pega aquele povo que não tinha mais perspectiva de vida e agora transforma num dos maiores exércitos. E a Bíblia vai dizer, homens que não temiam a nada, homens, era apenas 100 homens, ou seja, dentro da caverna de Adulão, lugares de pessoas rejeitadas, Deus faz um grande exército. Ou seja, é interessante que quando Davi escreve, ele não estava relembrando o seu momento de angústia, mas ele estava também relembrando, dentro daquela caverna, Deus levantou um exército, e por onde eles passavam, Deus os dava vitória. Aleluias. Será que tem homens e mulheres valentes? Hoje eu quero dar lugar aqui hoje nessa noite. O inimigo não queria que eu estivesse aqui hoje, mas Deus proporcionou para mim estar aqui, e hoje eu vou dar liberdade, porque algo vai ter que acontecer. Salmos de número 137, quando agora o povo de Israel, o salmista agora começa a recordar o seu momento de exílio babilônico, a qual eles se encontram na beira dos rios, a qual aqueles que o prenderam e os exilaram, pediam para que eles cantassem algo, mas eles falavam que já tinham pendurado as suas harpas nos salgueiros, e eles não podiam adorar de uma forma um Deus em uma terra diferente. Então é interessante que cada salmo tem um plano de fundo, ou seja, cada hino da harpa tem um plano de fundo. Por exemplo, o hino de número 200 é um hino que eu gosto muito, quando o escritor vai dizer, o sueco, ele escreve, quão bondoso amigo é Cristo. Ele escreve agora em um momento de solidão, a qual ele não tinha ninguém do teu lado, e a palavra, e ele escreve ali agora, quando ele escreve ali, quão bondoso amigo é Cristo, ele estava falando, ei, nos momentos de solidão, existe um a qual nunca nos abandona, e este é o verdadeiro amigo. Então é interessante vermos que todo o salmo, ele foi escrito e baseado em cima de algo a qual o escritor ou o compositor escreveu, lembrando de algo a qual ele tinha passado. Então é interessante agora focarmos no salmo de número 23 e vermos que Davi agora, antes de assumir o reinado, antes de ser ungido por Samuel, antes mesmo de começar a viver a tua promessa, ele era um mero pastor de ovelhas. Então, quando Davi escreve o Salmo de número 23, o plano de fundo agora era, Davi estava falando, eu fui pastor de ovelha, e todas as qualidades que um pastor de ovelha tem, eu consigo enxergar no meu Deus. Então ele começa escrevendo, o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Ou seja, Davi estava falando, ei, quando eu era pastor, não faltava verdes pastos para as minhas ovelhas. Quando eu era pastor, o inimigo se levantava, lobo se levantava, leões
se levantavam, mas eu entrava na frente, porque lá em João capítulo 10, no versículo de número 11, o escritor de João vai dizer que o bom pastor, ele dá a vida pelas tuas ovelhas. Então Davi agora, ele estava falando, ei, não faltava águas tranquilas, não faltava, mas é interessante que mesmo em meio a todas essas coisas boas, o salmista Davi, ele fala, ei, o pastoreio, o rebanho, não vai viver sempre em vento em popa. Vai ter momentos difíceis. É interessante que no original, eu estava estudando e quando fala em nada me faltará, não estava falando de uma provisão material ou financeira. Porque no original, quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, e no hebraico está escrito, e ele não me faltará. Ou seja, ele estava falando da seguinte forma, ou seja, ele estava dizendo, ei, pode me faltar tudo, mas o meu Deus, ele sempre estará comigo. E quando ele estava falando, ei, segura, quando ele estava falando que nada iria faltar para ele, ele estava dizendo, ei, por que ele fala nada me faltará? Ele estava falando, porque o pastor está comigo. Quem estava com ele? Quem era o pastor? Deus. Quem que era Deus? O grande eu sou. Ele estava dizendo, ei Davi, nos momentos difíceis, no ambiente difícil, nos momentos importunos, eu estarei contigo. Quando tiver sede, eu sou a água. Quando tiver pão, quando tiver fome, eu sou o pão da vida. Quando tiver perdido, eu sou o caminho, a verdade. Quando estiver, eu sou. Davi agora estava dizendo, ei, o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. O Senhor. Então Davi estava relembrando o evangelista Daniel, o teu momento de pastoreio. Davi estava lembrando o teu momento a qual, antes de tudo, antes dele dele assumir a coroa, antes dele receber o óleo derramado pelas suas cabeças por Samuel, ele estava falando, ei, eu era um mero pastor de ovelha. E é interessante que quando Davi se apresenta para o exército de Saul, a primeira vez, ele vai dizer, ei, o meu Deus, sempre quando se levantava ursos, leões, para arrebatar as minhas ovelhas, Deus me dava vitória sobre todos. E Ele não me dará vitória agora diante desse incircunciso? Davi agora, ele estava falando, agora ele estava sendo convicto de que era um verdadeiro pastor. As qualidades de um verdadeiro pastor. E era interessante que eu e meu grande amigo, irmão Eric, que trabalhava comigo, lá na Mali, nós estávamos estudando e nós ouvimos um documentário sobre o rebanho e o pastor no Animal Planet. E nesse documentário, olha só que interessante, o criador de ovelhas, ele estava falando que a ovelha é um animal muito diferente dos outros animais. Ele estava falando, eu posso fazer um caminho com as ovelhas 10.000 vezes, 20.000 vezes. Mas se algum dia eu deixá-las sozinhas, elas se perdem. Ele falou, ao contrário dos meus gados, ao contrário dos meus cachorros, a qual você faz o caminho 2, 3 vezes e depois pode soltar que eles fazem sozinho, a ovelha não. A ovelha, ela é totalmente dependente do seu pastor. Se não tem pastor, a ovelha se perde. Se não tiver pastor, a ovelha pode saber o caminho, ela pode ter passado por ali 10, 20, 30 anos, mas se algum dia ela for fazer aquele caminho sozinho, ela se perde. E eu achei aquilo interessante.
E quando nós estávamos assistindo aquele documentário, eu falei, eu vou ter que montar uma pregação em cima do Salmo de número 23. Ele, mas irmão Eric, você vai? Vou. Em cima deste documentário, eu tive uma grande revelação, que ovelha sem pastor, ela se perde. Mas era interessante que ele, o pastor agora, o criador do rebanho, ele falou que além de ter um pastor, eles têm uma ovelha guia. E esta ovelha guia, ela vai na frente do rebanho, com um sino no pescoço. Porque ele fala, muitas das vezes o rebanho é grande, e as ovelhas lá de trás não conseguem enxergar o pastor. Então a gente coloca um sino na ovelha mais antiga, na ovelha mais esperta, e aquele sino vai balançando. Então quando as ovelhas lá de trás pensam em se perder, elas ouvem o sino e voltam para a direção novamente. E quando eu olhava, eu falava, meu Deus, falei, irmão Eric, eu já sei quem é o pastor. Ele, quem que é o pastor? Eu falei, Jesus. Eu falei, quando agora Jesus se apresenta como o bom pastor, ele não estava falando de um cargo eclesiástico. Ele não estava falando, ele estava falando aí, só existe um pastor. Só existe um pastor. E esse pastor é Jesus. Aí o irmão Eric falou, eu já entendi o mistério. Eu falei, é o que? Ele falou, o pastor é Jesus e a ovelha guia é Pedro. Ele falou, mas por que Pedro? Porque quando Jesus se encontra com Pedro, ele vai dizer, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Ele estava falando, ei, a ovelha não é do pastor Paulo, a ovelha não é do pastor da Assembleia, não é do pastor da Batista, não. Ele é apenas o líder, o sino está no pescoço dele, a palavra de Deus para as ovelhas não se perder estão na boca dele. Ele é o responsável, mas o verdadeiro pastor é Jesus de Nazaré. Ele já está aqui hoje, nessa noite. Eu já estou sentindo ele. Dá lugar nessa bateria aí, varão. Dá lugar. Ovelha não é de pastor, líder. Ele vai falar, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são suas, Pedro. Então toma conta direito. As ovelhas não são suas, Pedro. Então, ei, aí eu falei, irmão Eric, você sabe qual que é o sino que vai no pescoço do pastor? Ele é o quê? O sino, nada mais, nada menos, é a palavra de Deus, a qual é pregada. Ei, ele estava falando, é o caminho, é a verdade, é a palavra. Ei, pastor, ei, você guia, você é a ovelha guia, Pedro. Eu sou o verdadeiro pastor, sabe por quê? Porque quando a ovelha se perde, não é a ovelha guia que volta para buscar. Quem volta é Jesus, o Nazareno. Quem volta sabe por quê? Porque se a ovelha guia voltar, ela também se perde, dependendo do caminho. Mas o bom pastor, ele rompe muralhas. O bom pastor, ele rompe os abismos da depressão. Ele quebra as muralhas do pecado. Ele rompe, ele vai, passa por obstáculos, mas ele vai nos encontrar. Fala pro irmão do teu lado, ele sempre encontra. Fala pra ele, ele sempre encontra. Ele sempre encontra, não importa. Ei, as montanhas, o abismo do pecado tentou te apagar, tentou te dar como perdido, mas não tem como, por quê? Porque o bom pastor, ele sempre ouve o choro da tua ovelha. E ele fala pro irmão do teu lado, é normal a ovelha se perder. É da natureza da ovelha. É da natureza. Ela pode saber o caminho. Cresceu no berço evangélico.
conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se ficar sem pastor, se deixar o pastor sumir de vista, ela se perde. Olha quantas ovelhas já se perderam por tal evangelho da prosperidade. Olha quantas ovelhas já se perderam por esses evangelhos cheios de heresias. Olha quantas ovelhas já se perderam, mas não importa, o bom pastor ele encontra, o bom pastor ele acha, o bom pastor, nada, ele tem olhos como chama de fogo, como diz o apóstolo João no livro de Apocalipse, e esse olho, ele queima o pecado, ele queima a tristeza, ele queima a depressão, ele queima a ele vai te encontrar. Tem ovelha perdida aqui hoje. Se tiver ovelha perdida aqui hoje, eu tenho uma notícia boa do céu. O bom pastor, ele já está a caminho. Ele vai. Ovelha se perde. Ovelha se perde, irmão Marquinhos. Ovelha se perde, é normal. É normal a ovelha se perder. E é interessante que nesse documentário o criador, o dono, ele fala que há uma grande diferença entre ovelha e o bode. Ele falou, eu tenho que deixar. Eu aprendi, no começo eu deixava todos juntos. Mas depois eu aprendi que eu tinha que separar os cabritos das ovelhas. A comida é a mesma, o trato é o mesmo, a forma de se comportar é a mesma. Mas o cabrito, o bode, quando você menos espera, ele te surpreende. E ele se revela a tua verdadeira natureza. Quando olha de longe, tudo branquinho, até parece que é a mesma coisa, que é tudo ovelha. Mas ele estava falando, é uma diferença, porque quando eu vou levar para o batedouro, a única coisa que a ovelha faz no caminho do batedouro é chorar. Mas ela não tenta voltar para trás. Ela sabe que ela está indo para o matadouro, mas ela continua andando. E eu falei, eu já entendi algo novamente. Jesus estava falando, ei, eis que vos envio como ovelhas, indo para o matadouro. Jesus estava querendo dizer, ei, a ovelha ela vai, ela sabe que vai doer, ela sabe que vai chorar, ela sabe agora que vai ser doloroso, mas ela sabe que vai valer a pena, que a pele dela vai ter uma utilidade. Ele começa a falar, parece que a ovelha sabe, então a única coisa que ela faz é chorar, mas ela continua indo para o caminho do matadouro. Ele falou, mas o bode não. Quando nós colocamos os bodes em fileira, o primeiro já grita e já mostra a língua. E é interessante, ele começa a dizer, porque os bodes que estão atrás começam a empurrar os bodes que estão na frente, ou seja, eles vão, nós vamos ficar. É interessante, sabe por quê? Porque a ovelha, a única coisa que faz é chorar. O bode não. O bode, quando ele vê a ovelha chorando, ele dá cabeçada e ele tenta derrubar na frente. É aquele ditado, antes ela do que eu. Antes ele, ei, cara, se tiver crente bode aqui hoje, Jesus vai converter em ovelha. Se tiver, porque crente bode não permanece. E foi Jesus mesmo que escreveu, ei, naquele grande dia, colocarei as ovelhas do meu lado direito e quem do lado esquerdo. Em umas traduções, os bodes, em outras traduções, os cabritos. Para as ovelhas do lado direito, ele vai dizer, vinde, benditos de meu Pai. Mas para os bodes, ele vai dizer, maldito seja. Ou seja, se tiver bode aqui hoje, ainda dá tempo de converter. Se tiver bode aqui hoje, querendo dar cabeçada, querendo derrubar a ovelha, querendo derrubar a profeta, querendo mostrar a língua, fazer escândalo, pode se preparar, porque
Porque o Jesus, o bom pastor, ele lidar com bode, ele lidar com ovelha, ele lidar com serpente, ele lidar com toda a criatura, porque ele é o Criador. Bode, ele se revela. Bode na hora que o negócio aperta, ele mostra a língua, pastor. Não precisa, ele falou, não precisa nem procurar. É só colocar no matadouro, é só colocar nas trincheiras, irmão Kleber. Por quê? Porque ovelha vai, mas bode não. Bode regride, bode grita, bode dá cabeçada, bode faz escândalo, mas ovelha não. Ovelha sabe o teu caminho, ovelha sabe que é doloroso, ovelha sabe, mas ela sabe, ela tem a certeza. Sabe por quê? Porque Davi estava falando: ei, ainda se eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua destra e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte, ovelha não tem medo, ovelha não teme, ovelha ela vai, irmã Gorete, ovelha ela baixa a cabeça, ela chora, mas ela segue rumo ao matadouro, rumo vai valer a pena, não precisa gritar, apenas chora. O bom pastor está aqui, o bom pastor ele está lá, o bom pastor está falando para você hoje, ovelha, pode chorar, porque eu estou aqui, eu estou do teu lado. O pastor não abandona a ovelha, nem mesmo no vale da sombra da morte, nem mesmo no dia do batedouro. O pastor sempre estará contigo. E ele estava falando, vai continuar o timbal e a caixa aí, ó. É interessante que quando ele começa a falar, ele fala, quando a ovelha se perde, ele falou, interessante, porque ela tenta encontrar o caminho. Ele falou, nós monitoramos algumas ovelhas perdidas, e muitas das vezes passam pelo caminho, mas elas não conseguem distinguir que aquele é o caminho. Então elas vão andando, e ele começa a falar, a ovelha perdida, quanto mais ela tenta encontrar o caminho, mais ela se perde. E é interessante que quando a ovelha ela está perdida, ele fala, ela tenta até a tua última gota de força. Ela anda por 3 dias, 4 dias, algumas até uma semana, sem parar para descansar, sem dormir. Elas andam dia e noite procurando o caminho, mas elas se perdem. Elas se perdem mais. E quando ela já não tem mais força, aí sim, ela deita e começa a chorar. Ela já não consegue mais ficar de pé, porque já não tem mais força. Ela não se alimenta no momento que ela está perdida. Ela não bebe água. Ele falou, e é interessante que a ovelha ela é tão dependente do pastor. O pasto pode estar a 1 metro de distância dela. Se os pastores não guiar ela até o pasto, ela não come. Ele falou, o rio pode estar a mais 1 metro de distância da ovelha. Se o pastor não levar elas na beira do riacho, elas não bebem água. Ele falou, a ovelha é um animal sensacional. Ela é um animal totalmente dependente.
começa a falar que a ovelha foi criada para ser dependente de um pastor. Ele falou, uma ovelha não conseguiria viver sozinha. Por isso nós não encontramos ovelhas em meio às florestas, às matas, porque morrem todas. Porque elas são dependentes. Então, quando a ovelha se perde, a tendência é se perder mais ainda. Qual que é a tendência? E quando eu olhei, eu escutei isso, eu falei, meu Deus, é verdade. Quando nos perdemos, quando estamos perdidos em meio aos nossos delitos, em meio aos nossos pecados, quanto mais nós tentamos encontrar o caminho, nós se perdemos mais ainda. Eu estou falando de mim mesmo. Cresci num berço evangélico, filho de um casal missionário, mas quando eu desviei, por mais que eu ia na igreja, por mais que eu aceitava Jesus todo domingo, eu não conseguia mais encontrar o verdadeiro caminho. Eu não conseguia permanecer. Eu não conseguia. Eu ia todo domingo na igreja. Eu ia todo domingo, quando eu fazia o apelo, eu levantava a mão. O pastor falava, vem Jeremias, vem. Já nem dava mais crédito, mas eu ia. Por quê? Porque eu estava perdido. E ovelha, ela tenta encontrar o caminho. Não é à toa que você está aqui hoje. Não é à toa. Ei, talvez você está perdido, mas você está tentando. Ovelha não desiste. Ovelha não se entrega. Por maior que sejam os nossos pecados, ovelha permanece. Ovelha continua. Bandeira braço de Arábia. E quando já não tem mais forças, aí sim, ela faz o que ela deveria fazer no começo, quando ela se perdeu. Porque o pastor, ele fala, quando nós somos treinados como pastor de ovelhas, nós temos os ouvidos sensíveis. Não importa se tem 5.000 ovelhas, se uma chorar, a gente sabe que tem alguma ovelha chorando, machucada. Só que ele falou, é interessante que quando a ovelha se perde, no começo ela não chora. Ela tenta encontrar o caminho. Ela tenta com as suas forças. Então ela começa a andar. Dias e dias. Ela começa a andar. E só quando já não tem mais força, já está desidratada, sem proteína, sem nada, aí ela deita para morrer. E a ovelha, quando vai morrer, o que ela faz? Chora. Aí ela começa a chorar. E ele falou que é interessante, porque os seus pastores, quando eles veem que alguma ovelha se perdeu, eles fazem revezamento de turno, mas eles não param de procurar a ovelha. Ele falou, aqui na minha criação, enquanto não encontramos a ovelha perdida, não paramos. Enquanto não encontramos somente a pele, os ossos, porque algum animal selvagem a tragou, mas nós não paramos as nossas buscas. Então existem pastores responsáveis de encontrar as nossas ovelhas que se perdem. O pastor fica andando para um lado e para o outro, com o ouvido sensível, esperando apenas o choro da ovelha. Ele anda ali agora. Tem bode que bode não chora, bode grita. Ele escuta o grito do bode, mas ele fala, ainda não é a ovelha. Ainda não é, ele sabe a diferença. Ei, animais fazem barulho, mas ele não para. Por quê? Porque ele está à procura da tua ovelha. Ou seja, o bom pastor, ele não desiste da ovelha.
Eu quero ir para a conclusão. Quando a ovelha se encontra no seu período já de desistir, de parar, já não tem mais expectativa nenhuma, já não tem mais forças, tentou, não conseguiu. Aí nós entramos com o tal poder da fraqueza, a qual Paulo cita na tua carta aos Coríntios. Ele vai dizer: quando eu estou fraco, aplicando exegeticamente, quando Paulo fala, quando eu estou fraco, aí então sou forte. Ou seja, a ovelha fraca, ela chora. E Davi está dizendo: ei, o bom pastor, ele sempre vai estar comigo. Ou seja, então quando a ovelha começa a chorar, ela já não tem mais forças dela mesmo. Mas o bom pastor, ele começa a ouvir o choro da ovelha e ele começa a ir ao teu encontro. Não importa se tem vento forte, não importa se tem tempestade, ele está indo. A ovelha está chorando, a ovelha já desistiu, a ovelha já não tem mais forças, e o bom pastor está falando: ei, não se preocupa não, porque eu já estou a caminho. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Eu quero profetizar, eu quero ser profeta, eu quero ser profeta de Deus. Ei, o ano de 2023 se iniciou. Talvez o ano de 2022 te gerou feridas, te gerou máculas, te gerou marcas que doem, marcas de angústias, momentos ruins, portas que se fecharam, e aquilo agora gera certa dor na tua vida, na tua alma. Mas eu quero te dizer: ei, o tempo de chorar chegou. Sabe por quê? Porque quando a ovelha chora, Jesus está falando: eu já estou indo ao teu encontro. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Eu não sei aonde você se perdeu. Eu não sei se ministerialmente, se espiritualmente, materialmente, financeiramente, mas eu quero te dizer: ei, o bom pastor, ele já está ao teu encontro e ele vai te encontrar. Ele entra no teu casamento, ele entra na tua família, ele entra na tua casa, ele entra no teu ministério, ele entra, ele acha, não importa onde se perdeu, ele vai te encontrar, ele vai encontrar, ele vai achar, ele vai. Lembrando que a ovelha, ela é dependente. O que a ovelha é? Ela não comeu nesses dias perdidos porque ela não quis. Ela não bebeu água nesses dias que ela se perdeu porque ela não quis. Não. Ela não se perdeu porque não tinha ninguém. Porque o bom pastor não estava lá. Porque ela se perdeu. Eu me perdi. E é interessante que quando o Davi fala no Salmo de número 40, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Ele está agora se colocando como ovelha na exegese. E ele ouviu o meu. Ele me tirou da onde? Um charco de lodo, de lamaçal. Então quando a ovelha se perde, pastor Jefferson, ela se suja. Quando ela já não tem mais expectativa de vida,
Ela deita em meu lodo, em meu barro. Exegeticamente, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, é desta forma. Então, a única deseja é já tentou, já não tem para onde ir, já se perdeu do caminho há 10, 20, 30 anos. Fiquei 15 anos perdido, mas o bom pastor, ele me encontrou. Não sei quanto tempo você ficou perdido, mas ele te encontrou, e é por isso que você está aqui hoje, nessa noite. E eu já quero ser profeta de Deus na tua vida. Aquelas ovelhas lá da tua casa que ainda estão perdidas, pode se preparar, porque no ano de 2023, o bom pastor, ele vai entrar naquele meio. Eu já posso ver testemunhos sendo contados. Eu já posso ver, famílias se convertendo. Eu já posso ver, o sininho vai ficando longe. A visão da ponta do cajado já não está mais conseguindo enxergar. Eu estou me perdendo. Eu já não estou vendo mais o cajado do pastor. Eu já não estou vendo mais o pastor. Mas eu ainda estou ouvindo o sino. Ele ainda está falando. É por aqui. É o negue-se a si mesmo e siga-me. O sininho está tocando, a ovelha guia. É por aqui. Mas o sininho está ficando fraco. Eu já não estou conseguindo mais ouvir. Lá no fundo. Já estou confuso. Não sei se o sino está para cá ou está para lá. Eu estou ouvindo. Quando você menos espera, se perdeu. Já não tem mais sino. Já não vê mais o pastor. Já não vê a ponta do teu cajado. Ele explica por que o pastor tem cajado. Eu achava que cajado era para grudar na ovelha, para puxar. Achava que era para bater. Eu vi várias pregações. E ele falou uma coisa: pastor não carrega ovelha perdida. Então aquela imagem que nós estamos acostumados a ver, de um pastor com uma ovelha nas costas, ele falou que não é verdade. O pastor agora ele sai ao encontro da ovelha. Ele encontra a ovelha. O pastor agora ele leva a ovelha. Por isso Davi fala: deitar-me faz em verdes. Quando o pastor encontra a ovelha, ele falou: nós pegamos a ovelha, levamos ela até o pasto mais próximo. Ele falou: qualquer lugar onde tem pasto. E quando nós deitamos a ovelha no pasto, ela começa a se alimentar. E quando ela começa a se alimentar, ela já começa a chorar. Ela já começa a se colocar de pé novamente. Quando o salmista estava falando, deitar-me faz em verdes pastos, ele estava falando: ei, eu fui ovelha perdida,
mas o meu pastor, ele me encontrou. E quando ele me encontrou, ele me fez deitar em verdes pastos. Verdes pastos. Davi estava falando de provisão. Davi estava falando de prosperidade. Davi estava falando de revigorar as forças, de renovação. Davi estava falando de alimento, porque alimento gera força, alimento gera vida. Por isso Jesus ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele estava falando: eu sou o alimento que traz a vida, eu sou o alimento que renova as forças. Davi estava falando: ei, e nos verdes pastos. Ele estava falando: não importa se a ovelha ela vai ficar deitada ali, a ovelha não come e já levanta, não. Ela come e ela fica deitada. Por isso Davi está falando: deitar me faz em verdes pastos. Porque ele falou: ovelha quando se perde, ela vai para longe. Agora você imagina você andar 500, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, com uma ovelha nas costas. Uma ovelha que chega a pesar 60, 70, até 80 quilos. Ele falou: não tem como. O máximo que vamos conseguir andar é 20, 100 metros, até o verdes pastos. Depois deitamos ela ali, porque ela está deitada. Ela está deitada no charco de lamaçal. Ela está suja, parece que está morta, mas ainda tem vida. Por quê? Porque mesmo suja, mesmo machucada, ela ainda chora, ela ainda respira. Ou seja, ainda tem vida, ainda tem uma chama, uma brasa que não se apagou, ainda tem algo. Por mais que esteja sujo, por mais que esteja a forma de morta, a aparência de morta, mas não, por mais que ainda já está fedendo, mas ela ainda respira, ela ainda tem vida. E se ela ainda respira, se ela ainda chora, ela pode viver, ela pode viver. E o bom pastor ele não desiste, ele fica dias. Quando ela deita em verdes pastos, ela se alimenta e dorme. Ela acorda de novo, se alimenta e dorme. Porque a caminhada na perdição foi longa. Quase matou. Quase morreu. Tem forma de morto, mas está viva. Tá igual Talita Cume. Tá igual Lázaro naquela tumba. Ei, quem olhava achava que estava morto, mas quando o bom pastor chegou, quando o bom pastor chegou, ele falou: ei, eu dou a vida, eu alimento. Então esse agora no documentário, esse pastor ele fala que se preciso for, eles ficam 3, 4 dias do lado daquela ovelha. A ovelha deitada no verde espaço, se alimenta, come, dorme. E quando ela se coloca de pé, aí o bom pastor começa a tua caminhada. Ele vai na frente e a ovelha vem atrás. Agora ela não vai se perder mais. Por quê? Porque a ovelha que se perde chama a atenção do pastor. Porque pastor não gosta de perder ovelha. Pastor não gosta de perder ovelha. Ei, eu tenho uma ovelhinha ali que ela se perde toda vez. Então agora eu vou pôr ela aqui na frente. Por quê? Porque aqui agora eu vou pôr um sino no pescoço. Ele falou: ovelha que se perde vira ovelha guia. Tá entendendo o mistério aí? Ovelha que se perde demais ganha sino no pescoço, anda na frente da manada. É por isso que Davi agora ele pega, ele vai falando:
dizendo: ei, lá atrás eu fui ovelha perdida, mas agora Deus me pôs uma coroa na cabeça, Deus me pôs vestes, Deus colocou um anel em meu dedo, Deus derramou óleo sobre a minha cabeça, e a palavra de Deus vai dizer que não houve reinado como o reinado de Davi. Teve quedas, se perdeu, sim, mas ele estava dizendo: ei, agora eu já não me perco mais, agora eu sou ovelha guia. Está entendendo? Deus está falando contigo. Sabe por que tu te perde? Sabe por que você se perde todo ano? Sabe por que, rei? Eu fico lá de trás só olhando, eu estou perdido, por isso que eu me perco. Aí não se preocupa não, porque quando o bom pastor te encontra, ele te coloca aqui na frente, ele coloca um sino. Agora, rei, agora você não vai ser mais somente conhecido como a ovelha perdida, mas agora você vai ser como conhecido sobre a ovelha guia. Deus vai pôr terno, Deus vai pôr gravata, Deus vai pôr vestido, Deus vai pôr a palavra na tua boca. Aquele que se perdia agora vai ajudar a encontrar. Por quê? Porque Deus faz essas coisas doidas. Deus pega o cachaceiro, pega o maconheiro, pega o drogado, pega o macumbeiro, transforma e coloca ali para tomar conta do rebanho. Deus pega Deus pega o Deus pega o pescador, Deus pega o homem que não tinha aprendizado e transforma ele no primeiro pastor aqui na face da terra. No seu primeiro sermão, em Atos dos Apóstolos, quase 3.000 almas foram encontradas. Quem que é esse? É aquele que emprestou a boca para Satanás, é aquele que cortou a ovelha de Malco, é aquele que vivia se perdendo, é aquele a qual Jesus olha para ele na mesa e fala: arreda-te de mim, Satanás. É ele. Agora eles olham lá em Atos dos Apóstolos. Quem que é aquele? É Pedro. Quem que é aquele? É Simão. Não é possível, é ele. É o grande pastor, é o primeiro pastor, é ele é o guia, ele é Hare Bandeira. É Pedro o primeiro. Porque não foi Natanael, homem de grande índole, como Jesus fala para ele: eu já tinha te visto lá debaixo da seringueira. Aí está um homem íntegro, um homem de grande aprendizado, um homem sábio nas escrituras. Mas não é ele. Quem que é? É Pedro. Ei, aqui está, é Pedro. Não é ele, não é Tomé, homem de grande aprendizado, não é nenhum que estudou com os sacerdotes, não, é Pedro. Quem que é Pedro? É o pescador, o homem bruto, o homem burro, o homem que na mesa recebe uma palavra da boca de Jesus: arreda-te de mim, Satanás. É ele, o primeiro pastor, porque aquele que se perdia várias vezes agora é responsável de guiar todo o rebanho. A palavra de Deus estava na tua boca, o sino estava no teu pescoço, o sino está no pescoço do pastor Paulo. É ele que lidera, é ele que leva. A palavra de Deus está na boca dele. Mas o bom pastor, ele está ali na frente falando: ei, é por aqui, traz o sino por aqui, vem com o sino pra cá, vem com o sino pra lá. Pra quê? Porque a ovelha guia também se perde. É ovelha guia, é pastor, mas ainda continua sendo ovelha. E eu quero encerrar. Quando a ovelha se levanta dos verdes pastos, o salmista vai dizer: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas é interessante que antes de deitar-me faz em verdes pastos, quando a ovelha se alimenta, dorme 1, 2, 3 dias, ela se levanta. E Davi vai dizer: guia-me mansamente às águas tranquilas. E no documentário eu entendi. Ele falou: o pastor, nós podemos levar o rebanho num rio com fortes correntezas. Nenhuma ovelha bebe água em lugar agitado, mesmo o pastor estando do lado. Elas têm medo.
Mesmo o pastor estando ali, elas não bebem. Ele falou: ovelha só toma água em águas tranquilas. É interessante que quando a ovelha é encantada, ela se levanta dos verdes pastos. Ele vai dizer: guia-me, manso. É um carinho diferente. É Deus falando para você: ei, eu sei que você está fraco, mas vem por aqui. Não precisa ter pressa, vem, eu estou aqui. Siga-me, tem água tranquila ali na frente, vem, vem. Por isso a Bíblia vai dizer: não é por força, mas sim pelo meu Espírito. Jesus vai dizer, ele vai um pouco mais além, aí, vem comigo, porque aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vem, porque eu vos aliviarei. Por que ele vai dizer? Porque o meu fardo é... Ovelha perdida não carrega fardo pesado. Se possível for, ele raspa a pele da ovelha, para a ovelha andar mais rápido, para a ovelha não se esforçar mais. E ele vai dizer: vem, vem, as águas tranquilas já estão ali, as águas tranquilas já estão chegando. Eu quero encerrar, se coloque de pé, se coloque de pé. As águas tranquilas já estão chegando. Continua, varão, dá um sol aí. As águas tranquilas, é mansamente, ele vai dizer, o salmista vai dizer: guia-me mansamente. O bom pastor, ele não chega, ei, ou você me segue agora ou você morre, ou você vem agora ou você morre. Não, o bom pastor, ele não faz isso. O bom pastor, ele guia mansamente. O bom pastor, ele é paciente. O bom pastor sabe que a ovelha está machucada. O bom pastor, ele sabe que a ovelha está ferida. Ele vai dizer: venha, é manso, não precisa ter pressa. Eu vou te levar, eu vou te guiar, eu vou te mostrar. Não precisa, vem. Se você quiser parar aqui para descansar, eu paro com você. Mas nós iremos chegar, nós vamos chegar. Águas tranquilas, águas tranquilas, águas, tem água chegando. É a água. E é interessante, né? Diga, eu quero. Olha só, olha só. Pera aí, varão. Segura, segura. Guia-me até as águas tranquilas. Por quê? Água com forte correnteza não mata a sede. Quem já ligou a torneira naquela pressão e colocou a boca embaixo? Parece que quanto mais água você bebe, mais sede você fica. Mas quando você bebe gole por gole, aquilo desce saciando. Águas tranquilas. Nem tudo que é água mata a sede. Tem muita água aí fazendo barulho, mas não está matando a sede. O pregador vem, revela CPF, revela RG, revela nome, revela conta no banco, revela isso, revela aquilo, fala que daqui 10 dias algo vai acontecer, a pessoa fica esperançosa, passa 10, passa 20 dias, nada acontece, a pessoa se frustra, vai reclamar com o pastor: pastor, aquele pregador falou que 10 dias as coisas iam acontecer e não aconteceu nada. Por quê? Porque água barulhenta não mata a sede. Água que muita correnteza não mata a sede. Ela te mata, mas não mata a sede. Porque às vezes você chega lá para beber, aquela água te leva embora. Aquela profecia mal profetizada mata a tua fé e você se perde novamente. Mas as águas tranquilas, que água é essa? Jesus, ele vai dizer para samaritano, aquele, mandaram abraço, que beber dessa água nunca mais. Por que ele fala dessa água? Porque lá antes ele tinha falado que o quê? Que ele é manso de espírito, e que o fardo dele
era leve. Ele estava dizendo tranquilidade, mansidão. Por isso o apóstolo Paulo em Gálatas, ele vai falar de um fruto do Espírito. Que fruto que é esse? Mansidão. Ou seja, se é manso, vem de Deus. Se é manso, mas Pedro era bruto. Mas quando Pedro se converteu, olha as cartas dele, 1ª, 2ª. Você se olhar, não parece que foi Pedro que escreveu. Não está errado, parece que foi João que escreveu, pastor. Não é aquele homem que cortou a orelha de Malco, não é aquele homem que indagou a morte de Cristo à mesa, não é ele. Não é aquele homem chucro que retrucava, não. Na tua primeira carta ele já estava manso. Até a exortação dele era mansa. Até o teu debate com o apóstolo Paulo foi de mansidão. Ele não se propôs, ele não em momento algum se levantou, não. Por quê? Porque água tranquila, além de matar a sede, ela te transforma. Transformação. Água tranquila transforma. Pode ir, varão, pode ir. Pode ir. Pode ir. Eu quero É só você hoje. conhecer. Quem que é esse bom pastor? Se você quer conhecer ele hoje, nessa noite, ele já está aqui te chamando. Ele já está aqui falando: não importa aonde você se perdeu, ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Ribandará pra súbia. Não importa. Ele encontra. Ele vai te encontrar. Ele vai. Ribandará pra súbia. Eu me perdi em minha depressão. Eu me perdi em minha enfermidade. Eu me perdi em meu casamento. Deus está falando. O bom pastor, ele está indo. Aonde o bom pastor chega, ele transforma. Dá lugar para Deus, canta. Louva ele, louva. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Meu amado pastor fazer o apelo. Depois que ele deita em verdes pastos, depois que ele toma água em meio às águas tranquilas, ele vai bater no peito. Lembra? A ovelha estava morta, estava suja, estava ali agora, tem força, apenas chorando. Aí Davi vai dizer: ei, depois que ele me deitou em verdes pastos, depois que ele me guiou até as águas tranquilas, o que acontece? Ele vai dizer: agora ele está comigo. Aí ele vai dizer: ainda se eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei